Salve, você está aqui? É porque muito provavelmente você já está querendo desenvolver alguma coisa com inteligência artificial. Ou você simplesmente está querendo aprender como utilizar as ferramentas. E aqui você vai aprender como utilizar as ferramentas e vai aprender também como fazer o seu negócio utilizando inteligência artificial. A ideia aqui é utilizar a frase muito disseminada no mercado, que é o unicórnio de uma pessoa só. Se você caiu de paraquedas aqui, nunca conheceu o mercado de startup, o que é um unicórnio? O unicórnio é uma empresa que tem um valuation, o valuation é o valor de mercado, de US$ 1 bilhão, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é, vamos utilizar a inteligência artificial, vamos utilizar automação, vamos utilizar ferramentas de criação de aplicativos como o Bolt, por exemplo, vamos utilizar eh, banco de dados, Supabase, tá? Então, eu vou fazer uma stack aqui, no code, low code, que facilite que qualquer pessoa possa acompanhar o processo e também, se quiser desenvolver o seu aplicativo no segundo momento, também pode fazer. Então, a nossa stack aqui vai ser Bolt para front-end, N8N para back-end e Supabase como banco de dados e também como banco de dados vetorial, ok? Por que eu vou iniciar essa série? Por que eu vou iniciar esse canal? Isso diz muito respeito à minha trajetória, tá? Então, vou fazer aqui uma breve apresentação de quem sou eu e por que eu vou fazer isso tudo. Meu nome é João Taylor, tenho 46 anos, é, acho que 46, 46 anos, vou fazer 47 em breve. Eu tenho formação em marketing, pós-graduação em varejo, já estudei user experience também, tenho formação como designer de experiência e também fiz um curso de formação executiva em inteligência artificial na Kellogg University. Por que eu fiz isso tudo? Se vocês pararem para você ver, vocês vão ver que eu fechei o ciclo. Eu comecei atuando como marketing em 2000, tá? Em 2001, eu precisava criar um anúncio, né? Na época a gente utilizava CorelDRAW, e eu tinha um prestador de serviço que fazia e pedi para ele que ele modificasse a arte de uma maneira específica e ele disse que não era possível. E aí, então, eu olhei e falei, pô, acho que isso tinha que ser possível, né? Então, o que eu percebi? Eu falei, ok, eu preciso aprender, né? Porque para você ser um bom líder, para você pedir alguma coisa, você precisa aprender sobre o que você vai pedir. Então, eu fiz um curso, não falei para ninguém, fiz um curso de CorelDRAW na época ainda presencial, né? A gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de fazer um tutorial na internet, no YouTube, como você está assistindo esse vídeo. E aí eu fiz o curso, e quando cheguei lá novamente, nesse mesmo prestador de serviço, num outro momento, para criar um outro anúncio, e pedi para ele, você pode fazer isso? Ele olhou e falou, não, não dá para fazer. E aí eu falei, não, dá sim, você usa a ferramenta ali, que você consegue colocar a sombra do jeito que a gente está querendo. E aí ele ficou assustado, porque ele não esperava que eu tivesse esse tipo de conhecimento, e isso fez com que esse fosse meio que o guia da minha vida, mesmo sem saber, né? Esse acabou sendo o guia da minha vida e é o que eu venho fazendo até hoje e me trouxe aqui para esse lugar, nesse momento, gravando esse vídeo para falar sobre empreendedorismo solo, tá? Então, começou ali, aprendi a fazer o design ali. Depois, 2000 acredito que 2017, tive a ideia de uma startup, quis botar essa startup para rodar e precisava de um co-founder técnico. E aí eu não tinha conhecimento técnico, não conhecia código, não sabia codar, sabia como fazer toda a parte visual, estruturação das páginas, fluxo, etc., mas a parte de código eu não sabia e tinha óbvio que dificuldade com isso. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre código para entender, porque eu não tinha conseguido um co-founder que me ajudasse. E a única coisa que eu consegui foi alguém que falou que prestaria o serviço para mim, mas me cobrou US$ 50 mil à época para desenvolver o projeto. E, tipo, ok, eu acredito muito na ideia, mas 50 mil doleta, tipo, é demais, né, para a gente validar uma ideia. É um custo alto de validação, né, e não
me vi disposto a investir esse tipo de eh, dinheiro em um MVP. Então, em 2018 eu mudei para a Alemanha e chegando aqui achei que fosse fácil, que eu ia conseguir um emprego, pelo fato de já ter experiência em marketing, marketing digital, vendas, né? Assumi bons cargos no Brasil também, quando trabalhava, cargos de diretoria. Quando cheguei aqui, vi que a realidade não era bem essa, tive dificuldade de conseguir emprego e percebi que tinha que dar uma remodelada na carreira. Analisando o mercado alemão, eu vi que tinha muita possibilidade de trabalhar no mercado de tecnologia, mas a parte estratégica eu não ia conseguir, então eu precisava saber a parte técnica, né? As ferramentas. Então, aprendi nesse período, né, a utilizar todas as ferramentas do marketing digital, aprendi a fazer conexão e RPA, né, Robotic Process Automation, utilizando Zapier. E, e aí, então, eu fui ganhando corpo, fui aprendendo um pouco mais de tecnologia, fiz uma análise e percebi que User Experience, eu precisava de um certificado de User Experience para começar a trabalhar aqui na Alemanha. Fiz um curso aqui na Alemanha, uma formação em design de experiência, e a partir de então comecei a trabalhar como User Experience e tendo também esse conhecimento prévio de código. Então aí a gente já criou, né? E marketing digital, um pouco de experiência de código, mais voltado para front-end, para web design, esse tipo de coisa. Aprendi a mexer no WordPress, aprendi a mexer no Elementor, WordPress, e aí aprendi User Experience. E aprendi também a parte de User Interface, que é a interface do usuário, design, o design voltou, né, para a minha vida. E aí, então, eu já tinha um mix que eu conseguia fazer bastante coisa nessa questão de produto. Conseguia ter a ideia, né? Idealizar o produto, desenvolver o fluxo, desenvolver os protótipos utilizando Figma. A partir do Figma, a gente partia para o código, mas o código ainda não era a minha capacidade principal. Nesse período também aprendi um pouco edição de vídeo e fui aprendendo tudo o que está no entorno de marketing, produto e desenvolvimento. Atualmente, atuo numa empresa de consultoria como gerente de inteligência artificial e, em cima disso, a gente desenvolve softwares de inteligência artificial e eu faço todas as partes de prova de conceito. As provas de conceito a gente faz utilizando a N8N. Então, aí eu peguei esse conhecimento de N8N e, consequentemente, também aumentei um pouco os meus conhecimentos em código, né? Então, fui aprendendo um pouco mais de Python, um pouco mais de JavaScript, para poder fazer essas automações. Então, atualmente, eu acredito que após o lançamento da Lovable, Bolt.new, acredito que fechou o ciclo. Estava conversando com um amigo e falou, ok, agora fechou o ciclo, porque agora eu sei fazer ideação, eu sei fazer toda a parte de user experience, né, definir os recursos mínimos para fazer um MVP, para botar essa ideia em prática. Agora a gente tem o Lovable, a gente tem o Supabase, né, que é o banco de dados. Então, você não precisa mais ficar escrevendo código SQL, você consegue fazer isso tudo no Drag and Drop, no Supabase. E aí, quando eu tive minha primeira experiência utilizando a Bolt.new, eu falei, ok, nós temos um case aqui, agora eu não preciso mais de desenvolvedor, eu não preciso mais de time, eu acredito que eu consigo desenvolver meus próprios MVPs. Então, comecei aqui com esse canal, e a ideia aqui é fazer com que eu mostro para você a realidade, o dia a dia, como criar um produto, como que eu vou criar os produtos, e eu vou criar esses produtos aqui junto com vocês, acertando, errando. Óbvio que eu vou ter que fazer uma edição nos vídeos. Esse vídeo que eu estou fazendo para você é sem edição. Eu vou deixar correndo sempre no natural, sempre que possível no natural. Mas muitas vezes a gente tem alguns erros, contratempos que são um pouco mais demorados para corrigir. E aí, quando tiver todo essa dificuldade, eu vou deixar claro para vocês, ó, estou com dificuldade aqui, vamos ver se até amanhã a gente consegue resolver e como é que a gente pode resolver isso. Eu queria aqui, basicamente, fazer um manifesto
né, do que é esse canal, do que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Lembrando que sou eu que estou gravando, sou eu que fiz o design, sou eu que utilizo o OBS, sou eu que edito os vídeos, sou eu que cuido das minhas redes sociais. Já tenho algumas automações para isso, mas vou mostrar para vocês do zero quais são as automações que eu vou utilizar para marketing, quais são as automações que eu vou utilizar para desenvolver o produto e assim por diante, ok? Vamos lá, a gente vai aqui mudar para a tela. Então, aqui eu só preciso botar aqui o meu manifesto na tela. Eu acredito que agora vocês estejam vendo aí o meu manifesto. Bom, seguinte, manifesto do fundador independente com inteligência artificial. Tá? Esse é o manifesto para quem decidiu construir com autonomia total, utilizando inteligência artificial, não como ferramenta auxiliar, mas como força de trabalho invisível. Para quem acredita que uma pessoa com as ferramentas certas pode criar soluções reais, gerar valor e transformar o mercado sem equipe, sem código, sem esperar permissão de chefe, de compliance, seja lá o que for. Quais são os princípios que eu vou atuar aqui, que eu vou adotar nesse projeto? Eu sou a equipe, a IA é minha aliada estratégica e não um truque. Aqui você não vai ver, o app, blá, blá, blá. Não, aqui é a prática. Aqui eu vou fazer acontecer. Tá? Eu crio sistemas, não apenas produtos. Então, cada fluxo, cada automação carrega minha assinatura. Aqui é 100% autoral. Eu construo rápido, testo cedo e melhoro sempre, porque velocidade é vantagem. Ok? Eu escalo com inteligência e aqui não tem headcount. Eu não vou ficar crescendo time para poder escalar. Ok? Eu vou escalar com inteligência artificial. Eu uso ferramentas como N8N, Supabase e Bolt para conectar ideias e resultados reais. Então, essa é a minha stack: N8N, Supabase e Bolt. Praticamente tudo que eu vou fazer aqui de produto vai ser baseado nessas três ferramentas, ok? Eu não tenho medo de inteligência artificial. Eu penso com ela, automatizo com ela, crio com ela. Meu negócio nasce enxuto, mas pensa grande. Minha vantagem não é o tamanho, é a clareza, a eficiência e a consistência. Eu não espero o momento certo. Eu começo pequeno e ajusto em tempo real. Eu não sou um solo founder com mentalidade exponencial. Eu não estou sozinho. A IA está comigo. Se você também acredita que pode construir um negócio inteiro com sua cabeça, sua visão, sua stack, então você faz parte desse movimento. Somos uma geração que não espera investimento para começar, nem contrata time antes de validar. Somos os unicórnios de uma pessoa só. A revolução começou. Então vem comigo nessa jornada que a gente vai fazer história e vai fazer acontecer.